Boa tarde, jovens. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho nossa rotina, beleza? Geralmente quando eu venho a gente vê história geral, hoje a gente vai ver história do Brasil. E de uma forma diferente, trouxemos aqui 2 companheiros para fazer um som com a gente, beleza? E a gente vai pegar os anos 80, finalzinho do regime militar, até o impeachment do Collor para fazer um traço político do processo de redemocratização do Brasil. Beleza? E falar sobre uma das influências mais importantes da sociedade brasileira no século XX, que foi a música de protesto. Geralmente, quando a gente trabalha a música de protesto, a gente fica na MPB. E fica com Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, tá certo? Algumas pessoas ainda abrem para trazer os Mutantes, tá? E hoje a gente vai trabalhar com o rock nacional, tá? Não consegui, por uma questão de espaço, a gente colocar a banda aqui com bateria, aquele negócio todo, mas nós vamos desenrolar para trazer da próxima vez, tá? Tirar o palco aqui, dar um jeito, a gente botar a banda aqui e fazer uma coisa mais real do rock nacional. Mas vamos fazer nossa versão acústica. Tranquilo? Então assim, para contextualizar o que está acontecendo e como o rock chegou aqui, vamos voltar para o finalzinho do regime militar. Tranquilo? O regime militar começa em 31 de março de 64 e até hoje tem uma discussão historiográfica. 31 de março ou 1º de abril? Cuidado com a prova do Enem, porque a prova do Enem trabalha com texto, tá certo? E quando você trabalha com texto, se vier a palavra revolução militar, eu já estou dizendo que eu sou a favor ou contra? A favor. Tranquilo? Se tiver a palavra revolução militar, o texto é favorável à ditadura. Segunda dica, se ele colocar que a revolução militar ou o movimento militar aconteceu no dia 31 de março, também ele tende a ser um texto favorável. Por quê? O movimento que chegou ao poder, chegou na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Só que a madrugada do dia 31 para o dia 1º já é dia 1º, entendeu? As tropas saíram às 11h45 da noite, mas só ocuparam o Congresso às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, não era mais dia 31, e sim dia 1º de abril, olha a data, 1º de abril. Pegava muito complexo a gente usar essa data como símbolo da Revolução Militar, dia 1º de abril, que a gente sabe que é uma data que lembra o dia da mentira. E o golpe teria sido dado para tirar João Goulart, que era comunista. Aí nós teríamos uma dupla falsidade ideológica. Primeiro porque João Goulart não era comunista, era populista. Populista sindicalista. Sim, se a gente quiser fazer uma referência direta, superficial. Mas se a gente quiser fazer comparações, superficial, vou dizer de novo, a palavra o quê? Superficial. João Goulart trabalhava se apoiando nos sindicatos no governo dele. Ele chegou a fazer alguns meses de governo extremamente sindicalista. Ele estava sofrendo pressão política. Brasil, só para variar, estava vivendo uma tal de crise econômica. O segundo nome do Brasil é República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Depois virou República Federativa do Brasil. E o terceiro nome é República Federativa da Crise Econômica do Brasil. O Brasil, quando não está em crise econômica, está saindo da crise econômica, ou se recuperando da crise econômica, ou voltando para a crise econômica. Mas vamos ter crise econômica na nossa história. A gente é uma crise, tá? A gente sempre está nessa crise. O Brasil virou república porque era uma crise, aí a república entrou em crise. Fomos para a República Velha para sair da República, tá certo, da Espada, porque a República da Espada estava em crise. Aí a gente saiu da República Velha para a Era Vargas, porque a República Velha estava em crise. Saímos da Era Vargas porque a Era Vargas estava em crise. Aí a gente foi para o populismo para sair da crise. Aí a gente virou ditadura militar para sair da crise do populismo. E nós vamos sair da ditadura militar porque ela estava em crise. Aí nós vamos para o governo Sarney, nós vamos sair do governo Sarney porque ele estava em crise.
E aí, todo ano, ano sim, ano não, a gente está na crise. Tá certo? Então, essa palavra crise econômica, ela é quase que obrigatória na historiografia brasileira. Tranquilo? Então, em nome dela, muita coisa foi feita. Quando você lembra que o João Goulart era sindicalista, e se você quiser fazer a associação de que a União Soviética começou com a União dos Sindicatos, se você fizer uma leitura superficial, você pode confundir que João Goulart é comunista. Isso é uma confusão ideológica. Quem tem sindicatos tem socialismo? Não. A prova disso, o fascismo tinha sindicato. Quem controlava o sindicato? O governo. Não é porque eu tenho sindicato que eu vou ter comunismo. Porém, quando a União Soviética tomou o poder, os bolcheviques controlavam os sindicatos. Aí criou-se um medo. Toda vez que se fala em força sindical, falou sindicalismo, falou em reivindicação, as pessoas pensam que a gente está virando socialismo. Ok? O Brasil nunca teve, historicamente, um partido comunista com força real de chegar ao poder. Isso sempre foi algo em construção no Brasil, nunca foi real. A prova disso é que os golpes comunistas que aqui foram tentados, todos falharam. E falharam longe de galgar sucesso, longe de chegar próximo ao poder. Quando o golpe foi dado, se tiver lá escrito 31 de março de novo, eu estou falando que eu sou favorável. Se eu falar que é 1º de abril, eu estou lembrando a você que foi contada uma falsa ideia de que o Brasil era uma ameaça comunista. A segunda falsa ideia do dia 1º de abril é que o João Goulart foi embora do Brasil. João Goulart estava no Rio Grande do Sul, quando foi dado o golpe. E ele não teve direito nem tempo de se defender. Ok? Alegaram que ele tinha fugido para o Uruguai. Esse golpe, ele dura de 1º de abril de 64 até o final do ano de 84. Começo do ano de 85, nós temos eleições indiretas. Indiretas. Ok? A gente só vai ter eleições diretas em 89. Para entender esse final do regime militar, eu vou começar dos anos 70. Beleza? A partir de 67, 67, o mundo, em termos de movimentos sociais, mudou muito. A gente vai ter uma alteração do comportamento da igreja a nível ocidental. O Papa criou um concílio chamado Concílio Vaticano II, que permitia que os membros da igreja pudessem estudar outras fontes sem ser teologia. Se você fosse um estudante do clero, se você fosse uma pessoa que está almejando se tornar padre, e você pudesse estudar outro curso superior, quais cursos provavelmente te interessariam? Filosofia, sociologia, história, até porque são cursos que questionam a igreja. Se você, por exemplo, é uma pessoa, vamos supor que você, este jovem evangélico, não é muito mais inteligente para ele estudar os argumentos que condenam a igreja evangélica? Porque quando alguém argumentasse contra o que ele defende, ele ia dizer, ó, você está argumentando isso, mas na verdade, ó, é assim, assim e assim. Quando a gente não tem argumento, a gente corre o risco de se tornar fundamentalista. E o fundamentalismo, ele tende à violência, em qualquer nível. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos fundamentalismo no futebol. O cara não aceita argumentos contra o time dele. E aí, se alguém argumentar contra o time dele, sem argumentos, muitas vezes qual é o argumento que ele tem? A violência. Aí o torcedor de um time mata o torcedor do outro, agride do outro, não aceita falar com o outro, não convive no mesmo espaço. Tá certo? Porque são fundamentalistas. Então, diante da possibilidade dos membros da igreja estudarem outros assuntos, eles foram para os cursos de humanas. Resultado, membros da igreja aderiram ao movimento contra o regime militar. Ao estudar filosofia, sociologia, história, tiveram acesso a uma nova visão de mundo. A igreja não é mais totalmente a favor do golpe. Os estudantes foram muito prejudicados com o regime militar, porque mudaram a base do currículo nacional. Pegaram o curso de humanas e esmagaram, até virar o que a gente chamava, não sei se vocês estudaram, estudos sociais. OSPB, Educação Moral e Cívica. Um professor só para dar História, Geografia, Educação Moral e Cívica. A aula era praticamente decorar datas e calendários. Eu tenho um trauma tão grande disso que
Eu me bloqueio para nomes e datas. De vez em quando eu dava muita aula no centro, levando os alunos para a Praça do Ferreira, para a Praça José de Alencar, o Forte, a Catedral, e sempre aparecia uma pessoa na rua para participar da aula, tá? E sempre aparecia uma pessoa e dizia assim, como é o nome do cara que fundou essa praça, quantos anos ele tinha, como é o nome de todos os nomes que essa praça já teve. Aí eu sempre dizia, Senhor, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Isso é importante para a gente documentar tudo que aconteceu aqui. Mas para uma pessoa entender o processo de como isso aqui aconteceu, os nomes não vão levar a canto nenhum. Porque se eu quiser falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ou se eu quiser falar, como o Fernandes falou aqui, sobre o Oriente Médio, eu boto o nome de todo mundo que ocupou os países do Oriente Médio. É o que é que tu entende? Só nada. Não muda nada. Não muda nada, tá? Eu me lembro que minha professora fez uma prova traumática. Eu tinha que dizer os 21 nomes de Dom Pedro I. Meu colega tinha 7, 8 anos. Para que eu quero saber os 21 nomes de Dom Pedro? Acho que nem ele sabia todos decorados. Segundo consta, Dom Pedro vivia, né? No movimento etílico. Nem ele sabia o nome dele. Dizia só que era Pedro e estava bom. Pedro de quê? Pedro I. Pronto. Facilita, meu amigo. Ok? Então, a gente esmagou o curso de humanas no ensino médio. Aumentamos o número de aulas de matemática e português. Pegamos outras matérias que podiam ser estimuladas para a linha de pensamento e diminuímos também. Pegamos física, química e biologia e transformamos em ciências. Ciência, física, química, biologia, ciências. A história, geografia, filosofia, sociologia virou estudos sociais. E eu peguei e botei não sei quantas aulas de matemática por semana em português. Não tem nada contra português e matemática, são áreas de conhecimento importantíssimas, você não saber sua língua. O problema é que elas se interligam. Elas se interligam, cara. A matemática está ligada com a física, está ligada com a área da química. A química está ligada à biologia, a história e a geografia tem ligação com o português. Só que não era aula de literatura, era aula de gramática. E na universidade, que pegaram os cursos e separaram. O pessoal de medicina vai estudar aqui. O pessoal de humanas vai estudar nesse bloco. O pessoal de ciências econômicas vai estudar nesse outro bloco aqui. O resto dos cursos de engenharia vai para outro espaço. Por quê? Porque aí eu crio o que eles chamavam de tecnocrata. Você sabe o que é tecnocrata? É uma pessoa que é preparada para ser um funcionário burocrático. Ele não questiona. Tu já pensou um engenheiro consciente? Um engenheiro com consciência política, social, com consciência ambiental, um órgão público ou um órgão privado ia chegar e dizer, eu quero que tu faça ampliação dessa estrada. Primeira coisa que ele ia perguntar, quais são os impactos que vai trazer para essa área? Onde nós vamos colocar as pessoas que moram aqui? Quais são os impactos ambientais desse ciclo que tem aqui? Já pensou um médico crítico? Olha o poder que ele ia ter? Chegar no hospital e dizer, só vamos realizar os atendimentos quando a gente tiver condições de trabalho. Ao invés de eu fazer isso, o que é que eu faço? Tu vai estudar medicina, aí tu vira médico. Só que é um médico, ele é um cara que trabalha com vidas, mas ele não estuda as matérias relacionadas sobre o pensamento humano. Ele estuda sobre o corpo humano, como se o corpo humano não fosse atingido pela mente, pelo sentimento. Sendo o mundo de hoje muito mais acometido por doenças de cunho sentimental, como depressão, síndrome do pânico, estresse. Aí você chega no médico, o médico não tem condições hábeis, às vezes, de lidar com o seu problema, porque o seu problema é de cunho psicológico. Ele pode passar remédio, pode diagnosticar, mas ele não tem um trato psicológico. Por quê? Porque o cara da psicologia não estudou medicina, o cara da medicina não estudou psicologia. O cara da psicologia, às vezes, não estudou filosofia. E o cara da filosofia tem um conhecimento breve sobre psicologia. Já pensou esse cara estudando todo mundo junto? Por que não? Não. Conhecimento leva à criticidade. E criticidade é perigoso numa sociedade que não tinha democracia. Separa os alunos. Aí sabe o que acontecia? Era incrível. Mas os estudantes universitários que lutavam contra o regime militar, para muita gente eles eram o quê? Alienados. Revolucionários, rebeldes. Não sabem o que estão fazendo. Rebeldes sem causas. Deturpar a imagem do jovem dos anos 60. Por exemplo, o movimento hippie nos Estados Unidos pregava bandeiras que hoje são a nossa sociedade. Eles pregavam direitos ambientais, questionavam sobre o direito dos animais. E naquela época, quando ele questionava direito dos animais, poluição, consumismo,
desenvolvimento sustentável. Tudo isso era tido como o quê? Alienação. O movimento hippie era sexo, drogas e rock and roll. E sexo, drogas e rock and roll tem sentido. Você sabe o que é sexo? Estava se discutindo nos anos 60 sobre o feminismo. Por que que a mulher, ao nascer mulher, perde os direitos? Enquanto ela é um feto, ela tem os mesmos direitos que qualquer feto. Na hora que a gente descobre o sexo, mulher, ela perdeu os direitos porque é mulher? Por quê? O órgão sexual interfere na personalidade dela. A cor diz qual é o sexo da pessoa. A cor. Se você sabe por que a menina usava rosa? Você sabe quando foi que inventaram essa história que o rosa é uma cor feminina? Quem inventou essa padronização do rosa ser a cor feminina foi o nosso querido Estado nazista, que deu uma cor para cada inimigo do Estado. Comunista vermelho, os judeus tinham que usar a estrela de Davi, e eles instituíram que os homossexuais tinham que usar uma faixa rosa. A cor feminina era azul claro, tanto que algumas personagens da Disney, as primeiras princesas, usavam azul e não rosa. Depois de um tempo, o rosa se tornou tão padronizado que poucos pais têm coragem de vestir um nenê do sexo masculino com a fralda ou com cores rosa, porque vai interferir na sexualidade do nenê. Meu filho, o nenê sabe nem quem é você ainda. Ele não tem nem noção de quem é você. E você tendo altos diálogos com ele. Cadê não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele olha, porque ele está ouvindo, mas ele não sabe o que você está dizendo. Não, você está dialogando com a criança, você está normal, você não está normal, você. Tá? Eu sei que é bom pra gente, mas o neném não está entendendo nada. Tem gente que acredita até que o neném sorri com 1, 2 dias. Ele riu para mim. Valer. Os termos técnicos, aqui não é sorriso. Ele tem expressão facial. Aí você quer interpretar que é um sorriso. Tem gente que diz que o cachorro dele sorri para ele. Ok. A gente alienou esse movimento juvenil. E o jovem ficou impossibilitado de falar, desacreditado, silenciado pelo regime, pela censura, pelo movimento estudantil. Só que nos anos 70, todo esse movimento hippie, aqui no Brasil da Tropicália, os movimentos civis por liberdade de expressão, no final dos anos 70, tem um marco que muda a ditadura militar. De 73 a 79, adivinha o que aconteceu com o Brasil? Uma crise. A gente teve um milagre econômico, o nome já diz, um milagre, porque geralmente a gente tem uma crise econômica. Houve uma queda do dólar, e com a queda do dólar, os bens duráveis caíram de preço. O brasileiro voltou a comprar geladeira, conseguiu comprar seus eletrodomésticos. Algumas pessoas da classe média compraram o objeto mais adorado da classe social brasileira, tá certo? De baixa renda e média renda, que era a televisão. Um objeto caro, que às vezes só tinha uma pessoa, 2 na rua que tinha. Abrir a janela para todo mundo assistir lá, todo mundo na sala acompanhando junto. A televisão era tão cara que ela era um objeto que fazia a família se unir, porque só dava para ter uma. Todo mundo se juntava para assistir a mesma coisa. Assistíamos a novela, assistimos o jornal, assistimos o futebol juntos. Hoje, com a dinamização da tecnologia da informação, uma democratização dos preços, nós temos TV de preços populares, nós temos TV caríssimas, nós temos TV de preço de carro. O preço de uma moto. Tá? Nós temos celulares com preço de moto, mas nós temos celulares acessíveis. Nós temos televisões mais acessíveis. Meu amigo, a televisão se tornou um bem tão mais fácil que ela hoje, em vez de unir, segrega. Porque às vezes tem uma televisão na sala, aí tem uma televisão no quarto. Entre a comodidade do quarto e a da sala, a do quarto. Aí você vai assistir no quarto. Às vezes, tem um núcleo da família assistindo uma coisa no quarto, um outro núcleo assistindo no outro quarto, e mais um pessoal na sala assistindo. Sabe o quê? A mesma coisa. 3 televisão ligadas no mesmo canal, o pessoal só se fala no intervalo, na hora de mijar ou beber água. E aí o filme tá, é bom, tu é doido, tu vê essa cena aí? Mas ninguém assiste junto, vai cada um pro seu espaço, para assistir a mesma coisa. Pois quando a gente teve esse surto de crescimento, ele foi rápido. Os anos 70 foi marcado por uma crise.
Na crise, o Brasil com altas dívidas externas, o Brasil fez acordos internacionais extremamente prejudiciais, e como a gente não tinha como pagar, olha como é que o Brasil pagou os acordos. Diminuiu o salário mínimo, ok? Congelou praticamente salários, só que a inflação continuou subindo. Se tu tem um salário fixo e a inflação sobe, o teu salário não fica fixo. Ele entra em processo rápido de desvalorização. Um mês tu consegue comprar X com R$100, no outro mês os teus R$100 parece que não estão valendo mais nada. E tu continua recebendo o mesmo valor. Os preços não tinham negociação, nós não tínhamos crédito facilitado, nossa moeda é indiscreto, e se não fosse a crise econômica tá ruim, e a nossa imagem política? O regime militar usou de tortura para perseguir os inimigos. Chegou um momento da tortura que ela não foi mais usada para perseguir quem era contra o regime militar. Infelizmente, a tortura se tornou institucionalizada. O que é uma institucionalização? É quando você torna algo característico. A tortura se tornou tão comum que as pessoas eram torturadas tendo ou não o que dizer. É óbvio que isso ia trazer mais do que problemas. Algumas pessoas que claramente não tinham envolvimento com movimentos de esquerda acabaram sendo mortos. E quando matava e a gente não tinha como provar, a gente chama essa pessoa de desaparecido. Agora, mataram um jornalista influente, o Vladimir Herzog. E dentro do grupo jornalista, todo mundo sabia que ele não tinha movimento de esquerda nem sindical. Ele foi para o interrogatório e não voltou. Alegaram que ele tinha se matado. Amigos jornalistas, sob pressão da família, foram até a delegacia, conseguiram entrar dentro da delegacia e com uma câmera tiraram a foto e divulgaram essa foto do Vladimir Herzog deitado, de joelhos praticamente, e a corda no pescoço amarrada na altura da maçaneta de uma porta que ainda ia ser forçada para fingir que ele tinha se enforcado. Cheio de perfurações no corpo, mas a blusa sem mancha de sangue nem nada. Trocaram a roupa para esconder as provas. Não conseguiram justificar essa morte. Depois teve um operário que se alegou suicídio, também não conseguiram justificar. Já tinha o problema do padre cearense, o Frei Tito, que sob tortura enlouqueceu e o Frei Tito se matou no mosteiro na França, mas ele deixou um diário falando sobre a tortura, como eram as práticas de tortura. Resultado, a imagem do Brasil ficou tão ruim que o governo francês acusou o governo brasileiro de ter mandado um padre torturado para lá. O governo brasileiro devolveu a ameaça ao governo francês. O governo francês cortou relações com o Brasil, diplomáticas. Logo depois, o governo americano em crise de imagem, o governo americano tinha passado por um presidente chamado Richard Nixon. E o Nixon sofreu processo de impeachment. Antes de ser impeachmentado, renunciou. Ele fez escuta telefônica, espionagem na campanha eleitoral para se reeleger. E foi provado que ele fez espionagem. Ele sabia a campanha do adversário. Então tudo que o adversário ia falar, ele falava antes. Ele acabou se tornando o único presidente americano que renunciou. Com a renúncia do Nixon, entrou no governo americano um presidente chamado Jimmy Carter. E ele promoveu o que eles chamavam de política de direitos humanos. Os Estados Unidos não irá apoiar regimes ditatoriais. Hashtag, o Brasil está no meio. Olha que doido. Em 64, o governo americano, a embaixada americana tem papel decisivo no golpe militar. Inclusive financiando. 7 ou 10 anos depois, em 74, o governo americano cortou relações com o Brasil. E começou a cobrar a dívida do Brasil. A gente estava em crise de imagem política e em crise econômica. O governo Geisel foi obrigado a começar um processo de abertura. Só que ele começa e joga essa responsabilidade para o governo do João Batista Figueiredo. Então, a partir de 79, o Brasil tem outro comportamento. É decretada a lei de anistia, que não era a que a gente queria, porque a lei de anistia é um perdão político, não foi dado perdão a todo mundo que cometeu crimes políticos, mas trouxeram de volta para o Brasil os artistas, os que estavam no exílio, intelectuais, professores, e quando eles vieram, organizaram no Brasil
movimentos de greve, movimentos de passeatas civis. A música começou a trazer influências políticas de novo, porque a censura não conseguia mais evitar um novo grupo musical. Tanto que no final dos anos 70, você tem figuras como Raul Seixas, Belchior, que cantam músicas que, se fossem nos anos 60, seriam completamente censuradas. Antes do próprio rock nacional ganhar um caráter punk, essa fase de transição da disco brasileira com Tim Maia, para essa fase da nova música brasileira com figuras como Belchior, figuras como o Raul Seixas, já deixavam claro que a censura não ia controlar os movimentos culturais de protesto. Tanto que em 81, não sei se vocês sabem disso, muito parecido com o que está acontecendo aqui, nesse ginásio, em 1981, no Dia do Trabalho, teve uma manifestação dos sindicatos, em 81, no ginásio do Rio Centro, no Rio de Janeiro. E como muitos exilados tinham voltado, músicos, nesse evento teria a presença do Chico Buarque, do Caetano, Elba Ramalho. E muitos militares eram contra essas manifestações, pois diz aí que armaram uma bomba debaixo do palco, uma no teto, a outra na saída e mais uma última bomba no estacionamento. Só que os militares que armaram essa ameaça acabaram enganchando o pino do relógio e, quando foram sair do carro, acionaram a bomba. A bomba matou um deles, o outro foi jogado pela janela do carro, sobreviveu. Não concluíram o atentado, mas era prova de que o regime militar estava em queda. Eles estavam com medo do que ia acontecer se as manifestações populares ganhassem força. Lembram quando o Legião canta no Faroeste Caboclo: não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, se eu não faço não? Isso estava acontecendo no início dos anos 80. Algumas bancas de jornal eram explodidas porque vendiam jornais que criticavam o governo. A OAB teve algumas ameaças de carta-bomba, presidentes de sindicato, o presidente da UNE, que era a União Nacional dos Estudantes. O Brasil está vivendo um momento tenso, porque ele está vivendo um momento de transição. E esse momento de transição trouxe uma abertura para a fala. Mesmo com censura, a gente tomou a coragem de falar. Durante o auge do regime militar, para falar, a gente tinha que usar figuras de linguagem. Quantas aulas de literatura, de português ou de história você não já viram o professor analisando as letras de quem? Do Chico Buarque, que tinha que usar de N figuras de linguagem para dizer o que queria sem ser percebido pela censura. Pois diz aí que nos anos 80, a gente estava tão cansado de não poder falar que a gente não vai usar figuras de linguagem. Vai surgir uma nova linguagem para a música brasileira. É a linguagem reta, urbana, sem muitas preocupações de serem formais. É uma linguagem que a gente tem influência do punk, que é um movimento que envolve uma série de protestos. Lembrando que o punk chegou no Brasil, chegou numa versão light, tá certo? Eu digo até que chegou na versão piracanjuba. Numa versão Nutella, que agora tem esse negócio, né? Tem a geração não sei o que, a geração Nutella. Chegou um punk quase Nutella. Enquanto o punk na Europa vinha com a agressão visual, as pichações políticas, tá? O movimento estético, o cara usava moicano, piercing. E o piercing dos anos 80 não tinha virado mercado ainda. O cara usava piercing para chocar a sociedade. Então ele pegava um prego, enfiava no nariz o prego, esquentava o prego e enfiava de uma vez. E ele mesmo com o alicate entortava, botava aqui, fazia a tatuagem, tinha uma simbologia para ele. Ele usava coletes de couro com pedaços de ferro, bracelete, ok? E o movimento punk se associou com movimentos de rua, como por exemplo o skate. Olha a ideia do skate, criar um transporte que polui menos, ocupa menos espaço e é o transporte mais revolucionário da história. Sabe por quê? Porque ele se move igual a você. Se você quiser usar o skate, você usa para andar, mas se tiver um obstáculo, você consegue vencê-lo com o skate, e se não puder, bota debaixo do braço e leva.
Você não incomoda um terceiro. E na teoria, o skate ia mostrar à sociedade que a gente não precisa tanto de carros. Quem ganhou essa briga? Está na dúvida? Quem anda de skate e de bicicleta sabe o que eu estou dizendo. Se a cidade não tiver uma ciclovia, você fica completamente à mercê do bom senso do motorista botar o carro contra você. Ele vê que você está andando na pista porque a calçada não dá para andar. Tá certo? Primeiro que calçada não é um espaço para você andar de bicicleta e de skate, porque as nossas calçadas são irregulares. Tá? Já foi até pior. Quem é de interior sabe que ainda tem uma mais difícil ainda de controlar. Tem uma calçada dessa altura aqui, aí a outra é um buraco. Para quem está andando de bicicleta, meu filho, mesmo que você não queira, você vira um cara que desafia a gravidade. Não é porque você quer ser radical, não. É porque as nossas calçadas são radicais. De repente você está na calçada, aí tem uma garagem, ó, que vem para a rua. O cara bota um puxadinho na garagem para caber o fundo do carro dele. O portão faz só o formato do carro. Como é que passa? Aí você acaba sendo obrigado a ir para a rua, para o acostamento. Tá? Muitas vezes não é seu interesse estar ali, que é risco. Todos esses movimentos chegaram aqui. E eles acabaram se tornando mais do que visíveis em 83, 84, quando começou a campanha das diretas já. Em 1984, um deputado federal, chamado Dante de Oliveira, propôs uma emenda constitucional para a gente poder votar para presidente de novo. Para uma emenda passar, ela precisa de 2/3 do Congresso. Houve uma campanha nacional, talvez a campanha que aglomerou mais gente durante o regime militar. Em São Paulo a gente chegou a ter 1,5 milhão de pessoas nas ruas. Foi tanta gente que a imprensa não conseguiu ficar calada, não conseguiu esconder o que aconteceu e teve que noticiar. Tentou fraudar a notícia, teve jornal que noticiou a campanha das diretas às pessoas na rua, porque o encontro era em frente à Catedral de São Paulo, à Catedral do Rio de Janeiro, dizendo que era uma procissão. E mostrava a imagem lá de cima do helicóptero, não dava para ler os cartazes. Só que muita gente usou de todos os espaços possíveis para fazer protesto. Até dentro da TV, nós tivemos artistas que faziam protestos políticos nos anos 80. Não sei se vocês chegaram a assistir Trapalhões. Se eu não me engano, até vão ressuscitar, fazer uns Trapalhões novo aí. Algumas pessoas vão reviver os Trapalhões, do mesmo jeito que está sendo feito com a escolinha do professor Raimundo. Estão fazendo uma releitura. Estão prometendo uma releitura dos Trapalhões. Os Trapalhões, no final dos anos 70 e dos anos 80, é notório que eles faziam críticas sociais. Nós temos filmes dos Trapalhões que faziam altas críticas contra a indústria da seca, contra a política do coronelismo aqui, contra como, por exemplo, os Trapalhões e o Alto da Compadecida. Assista os Trapalhões e o Alto da Compadecida, que inclusive é um filme mais completo e mais fiel à obra do que o Alto da Compadecida recente, do Matheus Nattergai, do Celton Mello. O dos Trapalhões é mais fiel à obra do Ariano Suassuna. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, que faz uma crítica à estrutura política aqui, tá certo? A desigualdade regional. Cara, essa campanha das diretas levou milhões de pessoas. E por incrível que pareça, sob toda pressão, o governo chegou a proibir manifestação em Brasília no dia da votação. E como as pessoas não puderam fazer manifestação, usaram um fenômeno chamado buzinaço. Ficava passando em frente ao Congresso, buzinando. Não tinha lei que proibisse buzina. Tá? As pessoas usaram de todas as pressões possíveis. Diz aí que mesmo assim, os políticos usaram uma arma para não aprovar as diretas. Faltaram. Eles não tiveram coragem de votar contra. Eles faltaram. E só aprova se for 2/3 dos congressistas, não é dos presentes. Vamos supor que aqui são 6.000 pessoas. Vieram 3.000. Não adianta. Se as 3.000 votar a favor, são 6.000 que estão em jogo. Não são os presentes. Tem que somar todo mundo do Congresso. Muitos faltaram. A emenda não foi aprovada. E aí nasceu uma primeira grande música que fala sobre esse contexto. Como a gente não teve direito de voto, e o Brasil tinha vários apelidos, chamavam a gente de país dos banguelas, porque o Brasil tinha um recorde na América Latina de pessoas com problemas dentários. Nós éramos recordistas de analfabetos,
recordistas de banguelas, não nos permitiram votar. E diante desse mundo que a gente nada podia a não ser pagar impostos, parecia que a gente só podia ser uma coisa: inútil. Até o nome dessa música é para ser agressiva. Eu não vou usar figura de linguagem, o nome da música é Inútil. Eles vão cantar em português errado, porque diziam que a gente não sabia falar português. Então o Traje a Rigor canta de propósito em português errado. Ok, primeira música da tarde, Inútil, do Traje a Rigor. A Rocha. Escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem trem pra botar, a gente faz filho e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz música e não consegue gravar, a gente escreve livro e não consegue publicar, a gente escreve peça e não consegue ensinar, a gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Bruno. Ícaro. Vai já voar. Beleza? Tranquilo? Você vê que e se tivesse a bateria, você ia... Mesmo sem a bateria, você notou que o toque da guitarra, do violão, é para ser com raiva? Não é para ser harmonioso não, jovem. É uma harmonia que é para fazer raiva. Tá certo? Bateria começou a ser usada, entre outras razões, porque era um instrumento de percussão que faz o quê? Barulho. E sabe que quando a gente está em silêncio, tem duas coisas com o silêncio. Existe o silêncio que é sua escolha. Quando o silêncio é sua escolha, ele traz altas coisas positivas, porque existem momentos na vida da gente que a gente precisa ficar em silêncio para ouvir. Mas quando te impõe o silêncio, o nome disso se chama poder. Existe um poder chamado a palavra proibida. Quando eu te proíbo de falar, tu se torna submisso mesmo que tu não queira, porque quando tu quiser falar, tu não sabe mais. Cuidado quando o silêncio é algo que é uma escolha, uma construção, e quando o silêncio é uma imposição para você não poder falar. Quando eu te tiro o direito de falar, a gente quer falar de alguma forma. A gente fala com a arte, a gente fala com a música, com o teatro, a gente fala com o cinema, a gente fala com o corpo. Porque uma pessoa que não pode falar, ela se expressa. Então a bateria, a guitarra, tinha que ser usada. Não era para ser uma coisa harmoniosa não, era para ser uma coisa que fizesse barulho, porque eu estou há tanto tempo sem poder falar que eu quero fazer barulho. Tá certo? A guitarra virou um instrumento de revolução. Até a música, tá certo? Depois dos meninos engenheiros, né? Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Ter uma guitarra elétrica não era só ter uma guitarra elétrica, ela era um objeto de desejo e ela era uma chance da gente ser revolucionário.
Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente tem uma banda que fala o que a gente pensa. E aqui a letra era muito parecida com o que muita gente queria dizer. A gente era inútil, porque a gente não sabia votar. A gente não sabe escolher presidente, então a gente não pode votar. A gente era inútil porque a gente não sabe. A gente joga a bola e não consegue ganhar. A música está entre os anos 83 e 84. Ela foi entoada na campanha das diretas já. Quando foi negada a campanha das diretas já, foi muito tocado nas ruas, inútil. O Brasil tinha acabado de passar pela Copa de 82, nós tínhamos a melhor seleção do mundo. A gente sabia jogar bola, mas não sabe ganhar. A Copa de 82, até hoje, quando seleciona as 10 melhores seleções que já jogaram a Copa, a seleção brasileira de 82 está na lista, só não ganhou. Então nem no que a gente era bom, porque na coisa mais simbólica do Brasil, que era o futebol, a gente dava errado. Tá certo? A gente não dava certo no futebol, a gente não sabia falar direito, a gente não sabia escolher presidente. E quando essa sociedade foi negada na campanha das diretas, o governo Sarney, apesar de ter sido aprovado de forma indireta, na verdade não foi o Sarney, né? Quem ganhou as eleições foi o Tancredo. O Tancredo Neves concorreu com Paulo Maluf, tá? Esse ano de 2007 é que saiu uma decisão judicial contra o Maluf, tá? Há anos que se fazia uma discussão sobre os envolvimentos escusos, tá certo, na política brasileira envolvendo ele. E no ano de 84 para 85, quando foi decidido que a gente não ia votar, o Congresso com o colégio eleitoral, 6 deputados de cada Assembleia Legislativa, tá, escolheram para presidente o Tancredo Neves, que tinha muitos problemas de saúde e não se cuidou durante a campanha. Esses problemas se agravaram e ele acabou nem conseguindo ter posse oficial como presidente. Ele vence, morre antes mesmo de tomar a presidência e o vice, José Sarney, assume. Os anos 80, se a gente estava em crise, quando a ditadura caiu, abriram a cortina. E quando abriram a cortina, meu amigo, o Brasil tinha proporcionalmente a maior dívida externa de um tal de planeta Terra. A nossa dívida era impagável para as nossas condições e corria juros. O Brasil tinha uma pequena imagem lá fora de não pagador. A gente não era mal pagador não, a gente era não pagador. A gente não pagava mal ou atrasado, a gente só não pagava mesmo, tá? E para um país que não pagava e tinha a maior dívida do mundo, correndo juros, como é que pega um novo empréstimo? Além de que a gente não tinha como arcar com as nossas dívidas. Nós tínhamos, quando tiraram essa cortina, o regime militar deixou para a gente uma concentração de renda absurda. O Brasil tinha em número, não em percentual, mas em número de pessoas, o maior número de miseráveis da América Latina. Meu amigo, no IDH, o Brasil perdia para o Haiti, tá certo? Estávamos ali próximos a países da África, e nos outros países em referência de economia equivalente, meu amigo, nosso IDH era campeão, viu? Campeão. Índices de favelização altíssima, altas taxas de desemprego, o nosso salário era baixíssimo e a nossa moeda valia mais ou menos 3.750 vezes menos que $1, tá? Quem era rico guardava dólar. Eu me lembro que eu pivot, andando de bicicleta, achei no chão $1, tá certo? E eu acho que isso foi 85. Eu achei $1. Eu me lembro que eu fui na sorveteria com $1. A sorveteria aceitou eu comprar em dólar. Comprou sorvete de 2 bolas. Eu e meus 2 irmãos. Com $1. Se tu pegar $1 hoje, eu vou botar para 3,50. Se tu chegar na maioria da sorveteria, tu compra o quê? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É porque eu tenho $1 para comprar aqui 3 sorvetes de 2 bolas. Aí o cara da sorveteria vai dizer assim, você pode escolher o que você quiser, só não pode levar. Pronto. Qual o sabor imaginário que você quer? Eu quero chocolate com não sei o que. Pronto. Ótima escolha, senhor. E é bom que esse sorvete não engorda, tá? Porque você não vai tomar. Esse aí é totalmente light.
Esse aí, se engordar, você é uma pessoa de força e fé, irmão. Tá? Porque você está engordando até com vento. Simplesmente, diante desse quadro, o governo brasileiro assinou um acordo com o FMI. Para receber empréstimos, o Brasil deveria conter a inflação. Para conter a inflação, o Brasil lançou uma série de planos econômicos que ficaram famosos. O Plano Cruzado. Cruzado 1, Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão. Todos esses planos tinham uma coisa em comum. Esquema Frozen. Congelar, meu amigo. O negócio era congelar. O Brasil precisava conter a inflação, então ele fez o seguinte: congelou o salário, diminuiu o teto do funcionarismo público, congelou os salários e congelou os preços numa tabela básica. No início a gente congelou alguns produtos base, nos anos 80. Nesse primeiro plano, a gente congelou a cesta básica, gasolina, água, e criou um órgão para fiscalizar essa tabela de preço chamada SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento. O menino presidente, José Sarney, inclusive criou uma campanha publicitária chamada As Fiscais do Sarney, pedindo que as pessoas, principalmente as donas de casa, que naquela época quem faziam as atividades de compra das coisas para o lar, devessem levar uma tabela de preços para quando chegassem no estabelecimento, comparar o preço da tabela com o preço que o estabelecimento estivesse praticando. Se o estabelecimento estivesse praticando um preço diferente, ligasse para a SUNAB, porque a polícia ia resolver, o estabelecimento ia levar uma multa, o gerente administrativo poderia ser preso, tá? Fiançável, mas poderia ser preso. Rapaz, o projeto funcionou, ó. No início o congelamento foi um sucesso. Como o congelamento funcionou nos primeiros meses, o governo resolveu congelar tudo. Saiu que nem a Elsa, quando ficou com raiva da Anna, no filme do Frozen, que saiu congelando, foi tudo no Let It Go. A gente saiu congelando tudo. E lógico, qual é o governo que não quer ser popular? Para ganhar popularidade, o governo congelou os preços acima ou abaixo do preço praticado? Abaixo. Tão abaixo que as empresas fizeram greve. As empresas fizeram greve de abastecimento. O preço estava tão baixo que não valia a pena para elas vender. Aí, resultado, o Brasil tinha um preço congelado, mas não tinha produto. Nós viramos o país das filas. Quem aqui está na casa dos 30 e pouco, 40 ou já passou, sabe que a gente se acostumou de pegar uma fila para comprar o pão, uma fila para o leite, supermercado. Ninguém fazia supermercado como faz hoje, nessa tranquilidade, passando no carrinho, olhando as coisas, não. Você saía pegando as coisas. Porque se você parasse para olhar, vinha outro, pegava e não tinha mais. As prateleiras viviam vazias, porque as empresas não tinham interesse de vender pelo preço que o governo praticava. Era um negócio tão doido que era comum os pais levar os meninos para o supermercado, para cada um ficar numa fila. Meu filho fica na fila do pão, que seu pai vai para a fila do leite, eu vou para a fila da carne, seu outro vai pegar ali não sei o quê. E você se acostumava com aquilo ali. Tem até umas pegadinhas do Silvio Santos, do pessoal nas filas para comprar o botijão de gás. Porque o botijão de gás só estava à venda um dia por semana, 2 dias por semana. Agora, as empresas encontraram uma maneira de burlar isso aí. Tinha uma taxa chamada ágil. Ágil com O. Se você pagasse essa taxa, o produto, ó, aparecia. Tipo magia. Então você chegava na fila do pão. Rapaz, tem pão? Rapaz, só sai agora 5 da tarde. Rapaz, tem pão agora não. Tem certeza que não tem nenhum pãozinho aí? Tem, mas... vai ali para a parte de trás ali, da padaria. Aí o cara chegava lá atrás. Com quantos pães o senhor quer, senhor? Quanto é que está o pão? Qual é o pão que o senhor quer? Quando o cara abria, tá, os pães tudo em pronto ali, ó. Tinha pão, tinha queijo, do jeito que tu quisesse. Só que o pão, estava tabelado 10 centavos o pão. Lá era 50. Qual a diferença? Precisa esperar? Não. Você pega o pão agora e já leva o pão. Não tem problema. Quem tinha como pagar, tinha carne, tinha ovo, tinha botijão de gás, tinha água. Quem não tinha como pagar, tome fila. Tome fila. Como o ágil subiu o preço das coisas,
A inflação continuou subindo. Resultado, o plano econômico não funcionou. O Brasil continuou vivendo uma crise. Não conseguimos arcar com a nossa dívida com o FMI. E o contrário. A nossa dívida com o FMI fez o Brasil decretar moratória no governo Sarney. Moratória é quando a gente diz assim, ó, devo, não nego, mas não pago. Eu não nego não, estou devendo, eu só não faço é pagar, porque eu não tenho como pagar. Diante do não pagamento, a nossa moeda se desvalorizou de novo. Entramos em mais um descrédito. Viramos um país que não valia a pena empresas estrangeiras virem para cá, porque os preços eram congelados, não tinha sentido para ela vender produtos importados. Uma empresa tipo a Nestlé tirou vários produtos de circulação. Vários produtos de circulação ela tirou. Para que ela venderia aqueles produtos aqui? Esses produtos só vieram chegar no Brasil nos anos 90. Tá? Produtos que ela já vendia em outros países, ela tirou da mercadoria brasileira. Várias empresas como a Volkswagen, Fiat, os carros que eram vendidos no Brasil eram os carros que eram fora de linha. Os carros que ela nem produzia mais para o mundo, ela trazia para cá como novidade. Para que lançar um carro novo se o carro está tabelado? Diante desse atraso, apesar do fracasso econômico do governo dos anos 80, que acabou sendo chamado de década perdida, nos anos 80, no campo político, o Brasil para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, em 87. E essa Assembleia Nacional Constituinte vai fazer com que o povo brasileiro volte a discutir sobre os direitos sociais. Apesar de que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, pouca gente sabe ou lembra que essa Constituição só é cidadã porque a gente participou ativamente do processo de construção da Constituição. Os índios invadiram a Assembleia, invadiram o Congresso com arco e flecha e renderam os deputados e senadores e pressionaram o governo para ter um órgão de proteção à causa indígena, a demarcação de terras. Nós tivemos uma invasão de grupo de advogados para que fosse criado um Estatuto de Defesa da Mulher. A Lei da Maria da Penha começou a ser discutida nesse momento. A gente vai ter um Código de Defesa do Consumidor. Vão surgir direitos ambientais, tá? A gente vai começar a discutir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma reforma educacional, direitos de garantia de liberdade de expressão para a sociedade. Portanto, a Constituição de 88, ela marca uma geração da sociedade brasileira que não pôde falar, que estava vivendo uma crise econômica, mas que no campo político encontrou uma abertura. Tanto que a Constituição foi marcada por um grupo chamado Centrão. A maioria dos políticos, com medo de que o Brasil virasse um Estado democrático com muita participação, bloqueou várias leis. Muita coisa ficou para ser votada depois e nunca mais foi votada, como reforma trabalhista, reforma previdenciária, que é agora que está sendo colocada em questão. Então, para entender um pouquinho melhor desses anos 80, que país é esse? Ok, beleza. Faz um resumo, parece que é dos anos 80, né? Mas parece que a gente está hoje ainda, por incrível que pareça. Favelas, o Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaiaiá, na Baixada Fluminense, Mato
Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tá tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, puxando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A letra toda, né? Parece que não, mas ainda estamos em discussão, tá? Beleza, jovem? Primeira discussão, quando a gente levanta que país é esse, que a gente está nos anos 80 fazendo esse questionamento, tá? A gente está num momento onde a gente está com a liberdade de expressão e com a crença muito forte de que a gente podia mudar a estrutura desse país e a Assembleia Nacional Constituinte parecia ser a nossa porta, tá? Então, quando ele fala assim que o Brasil vai ficar rico, tá? A gente está prenunciando algo que é a cara dos anos 80 para os anos 90, chamado a adoção da política neoliberal. Como o Brasil estava endividado, com a economia fragilizada, para variar, em crise, começou a se associar, se não era bom a gente vender as estatais brasileiras, vender as estruturas brasileiras, para que com esse dinheiro a gente resolvesse nosso problema. A gente vendeu, jovem, nos anos 80, muitas estatais. Nos anos 90, a gente vendeu uma outra parte das estatais. No governo Collor, no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Recentemente, antes da Dilma sair, nós fizemos um processo de privatização dos aeroportos. Estamos vivendo um novo processo de privatização e continuamos com a pergunta: cadê esse dinheiro que a gente ia ficar rico? Para tirar a gente dessa condição de que o Estado não funciona, tá? E esse processo, que era questionado pelo viés da música, por que a música era usada como a fonte de protesto? Porque era mais fácil falar ali, tá? Lembrando que quando essas músicas foram montadas, nós ainda estávamos vivendo um processo de construção de uma nova Constituição. Não estava completamente assegurado o Estado de Direito e de liberdade de expressão. A censura ainda existia, enfraquecida, sim, mas ainda se fazia valer, tentava barrar. Algumas vezes os shows eram limitados, havia forte policiamento na entrada dos shows, porque sabia-se que era uma grande fonte de protesto, tá? Para ficar mais fácil de eu enumerar isso aqui, eu vou para outra música para eu poder abordar essa temática, tá? Você vai pedir por menino tocar aqui Geração Coca-Cola, ok? Para poder eu puxar aqui de novo, tranquilo? Arrocha, Bruno. Vamos nessa, academia Enem. Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados dos USA, de 9 às 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de novo lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião,
Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as regras do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhãs do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Vamos lá. Então assim, ó. Primeiro de tudo, numa prova eneniana, se o cara coloca geração Coca-Cola, meu amigo, eu posso puxar N coisas que você queira trabalhar. Quando ele coloca a questão do instituição de poderes, que ele coloca que a gente vai derrubar as leis, tá? Volta de novo o questionamento que a gente estava levantando aqui. Nós estávamos com a possibilidade real de discutir a lei no Brasil. Tanto que, como eu lhe disse, a Constituição de 88, ela é sim cidadã. Ela trouxe uma série de prerrogativas de proteção. Porém, mesmo com todas as prerrogativas de proteção, a Constituição de 88, ela foi fortemente controlada por esse grupo político de centro. Não foi um grupo esquerdista nem direitista quem comandou a Constituição. Foi um grupo centrão. Esse grupo centrão tinha medo dessa discussão que a gente estava fazendo nas ruas sobre qual era o papel da lei. A gente teve acesso nos anos 80 a uma série de leituras que durante o regime militar, por conta da censura, a gente não ouvia falar. Por conta da superficialidade da área de humanas nas escolas, a gente não tocava em certos aspectos. Então, a gente não tinha discussões de cinema, teatro, literatura. E quando isso se abriu, entenda que não se abriu só para a gente. De 89 para 90, aqui no Brasil, 87, 88, isso é muito forte. E 89, o processo eleitoral. Entenda, o mundo estava vivendo uma nova fase. Por quê? O socialismo estava entrando em decadência. E a queda do Muro de Berlim é a amostra do que ia acontecer nos próximos 10, 15 anos. Que hoje nós estamos vivendo um novo mapa do mundo. O efeito da eleição de um Trump, na França quase aconteceu similar. Quase aconteceu também na Holanda. Grupos conservadores venceram eleições. Mostra que a gente talvez não esteja caminhando naquela velocidade que a gente pensou que iria acontecer nos anos 90, a globalização. Uma formação de uma ideia conjunta de mundo. Isso chegou e o rock brasileiro muito tinha disso. Quando a gente pega a Legião como letra, entenda que musicalmente falando, eles não são grandes musicistas. Porque o movimento musical daquela época não pedia ser grande musicista. Pedia que você tivesse uma letra que tivesse um questionamento interessante. Não necessariamente a musicalidade. E muito a gente encontra isso em bandas como The Smiths, tá? Em bandas como o U2, que estavam fazendo coisas bem antes do que estava chegando aqui no Brasil. Só que não é o que estava chegando lá fora. O que se questionava lá, também se questionava aqui. A prova disso foi que quando a gente teve um grande festival de música aqui nos anos 80, que foi o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio mostrou que a música tinha esse aspecto global.
de que o que o jovem estava questionando na Europa era o que o jovem estava questionando no Brasil, sobre qual é o papel dele, sobre essa questão do consumismo, tá? E quando a gente pega de novo como referência, por exemplo, o Engenheiros, que diz que o rock ia se tornar uma propaganda de refrigerante, porque já se havia a projeção de que quase todo o movimento cultural aconteceu de virar o quê? Um produto. Do mesmo jeito hoje, tá? Quando a gente pega algumas estruturas musicais, se nos anos 70 e 80 você dissesse para sua mãe que ia ser roqueiro, era pesado. Se você disser hoje para sua mãe que você vai botar uma banda de rock, a sua mãe é a primeira que lhe inscreve no The Voice, porque o rock não necessariamente mais tem o viés do protesto. Porque até o protesto virou uma onda de consumo. A prova disso, campanha das diretas. Qual foi a música que foi o hino inútil? Daqui a pouco, quando eu falar de movimento do Fora Collor, do impeachment, dos caras pintadas, o Legião Urbana foi a grande música entoada naquela época. Em 2013, quando teve as manifestações contra a Copa, quanto ao aumento do transporte público no Rio e São Paulo, que inclusive ficou famoso que não era só pelos 20 centavos, era por toda a estrutura que estava em volta. A música que foi entoada, sabe qual foi? Foi uma música de propaganda de uma indústria de automóveis. Uma indústria de automóveis tinha uma propaganda que era para pedir para as pessoas para vir para a rua. Mas era para vir para a rua com um carro. A gente acabou usando a música da propaganda como grande hino da manifestação de 2013. Enquanto em 84 a gente foi de cara para as ruas, porque a gente não estava querendo mais se esconder, em 92 nós pintamos o rosto. E a gente pintou o rosto por uma razão. O próprio presidente na época, Fernando Collor, pediu que as pessoas pintassem o rosto e escrevessem frases, cartazes, saíssem com a bandeira do Brasil para dar apoio a ele, que segundo ele estava sendo vítima de falsas acusações. E o pessoal pintou de forma espontânea fora Collor. Os caras pintadas acabou sendo um tiro no pé. Foi ele mesmo quem pediu para a gente se pintar e ir às ruas. E a gente foi pintado, mas não para dar apoio a ele. Saiu gente sim para dar apoio a ele, mas a maioria foi contra. Em 2013, sabe como é que a maioria das pessoas foi para a manifestação? Com a máscara de um personagem de uma revista em quadrinhos que virou filme. V de Vendetta ou V de Vingança. É ficcional, jovem, o personagem. Tem gente até hoje que acredita que aconteceu a manifestação terrorista do qual o personagem se inspira contra o parlamento britânico. É ficcional a revista. Quando você pega uma revista HQ, o grande lance é que ela pega um tema que pode ter acontecido e transforma em algo real. A gente usou um personagem de quadrinho para fazer um protesto político. A gente já foi o próprio protesto. Houve um momento que a nudez foi uma forma de protesto. Hoje, a nudez já não choca, tá certo? Então, os anos 80, esse tipo de som tinha um aspecto de levar ao questionamento. Beleza? Tranquilo? Enquanto você vai precisar de um tempo para escutar esta música, que eu vou voltar a analisá-la, vou pegar aqui se tem alguma informação para nós falarmos, tá? Essa música foi uma das que foi mais importante naquele processo do final do governo do Collor. Apesar de que ela antecessou esse período, ela faz tipo uma narrativa de grande parte da sociedade brasileira que saía do interior procurando alguma coisa nos grandes centros urbanos. É uma música que marca a música brasileira, porque o rock urbano era marcado por fazer narrativas de histórias, por fazer a crítica reta, direta, e ao mesmo tempo por contar histórias, como Eduardo e Mônica, as músicas do Cazuza, que eram narrativas de uma história. O Blitz, que muitas músicas do Blitz são tão narrativas que ele pergunta para ele mesmo, né? E o que você quer? Batata frita? Pois então, batata frita. Ele narra, e lá vem, então, o cara liga para a rádio pedindo uma música. Cadê não sei quem que vem no seu caminhão? A música, ela conta a própria história. Ok? E essa música é uma das narrativas tão influentes que recentemente até virou obra cinematográfica, tá certo? Faroeste Caboclo, virou filme com Menina Valverde,
tá? Já foi sereia, mas também foi personagem do filme do Faroeste Caboclo. Então com vocês, Faroeste Caboclo, que quando essa música ganhou notoriedade, tá? Durante o Fora Colo, ela foi muitas vezes entoada, porque era como se fosse a narrativa da maioria da pessoa que migrava na sociedade brasileira à procura de algo, de uma resposta no sul, no sudeste do país. No caso, o cara tá indo para onde? Para Brasília. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Oi, oi. Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só sabe ser bandido ainda, mas quando com tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, o dia todo brincar de médico, às vezes era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta e comprou uma passagem, foi direto a Salvador. Lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passaginha, perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Estou precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! O ano novo eu começo a trabalhar, cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto bastava, seu bisavô. O peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo e dizia que o negócio ele ia começar. E Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. E ouvia às 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e disse que como o Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem cego, sem brigada, a plantação vai começar. Logo os malucos da cidade souberam da novidade, tudo bom aí. E João de Santo Cristo ficou rico e acabou com todo traficantes dali. Ex-amigos frequentavam a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente saiu uma má influência do vozinho da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro no seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora São Cristo era bandido, temido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy general. Conheceu uma menina e todos os seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela São Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar e carteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Se um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão, e ele faz uma proposta
resposta em 2 horas e você espera uma resposta de João. Não boto bomba em papel de jornal e em colégio de criança, não faço não. E não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com tudo na mão. E é melhor sim sair da minha casa e nunca brigue com um peixe de ascendência avião. Mas antes de sair com ódio, não olhar o velho e se você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer a consequência como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando nesse lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia Planaltina. Acontece que o tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe o ano de 22, sabia atirar e decidia usar só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, se vergonhou, organizou a alcunha e fez todo mundo dançar. Ensinava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo não ia pra casa e a vontade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já faz tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e foi inferno, ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia e Jeremias se casou e o filho dela ele fez. Jeremias era só de por dentro e tudo ele me chamou. Amanhã às 2 horas na Ceilândia, frente a Monte 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas que eu acabo mesmo com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina sabe que já veio por amor. E Santo Cristo não sabia o que fazer. Foi o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV. No sábado então às 2 horas todo o povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a subir. Sentindo sangue na garganta, olhando as bandeirinhas e o povo aplaudir. E o livro sobreviveram e pras câmeras a gente da TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança, de tudo que ver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança, sabia que você viu o Cristo aqui. E nisso só abriu seus olhos e então Maria você lhe reconheceu. Ela trazia os 22, a arma que seu pai deu. Jeremias, eu sou homem, pois aqui você não é e não atiro pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, eu senti perdão. O Santo Cristo não esquece é 22. Deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois, morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo dele. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer.
Veio uma pergunta aqui, super, hiper, mega, perto, tinha que explosão boa. E estava antecipando o que eu ia falar. Então vamos lá. Para a gente falar do tio Cocolo, a gente tem que lembrar que quando houve as eleições de 89, como fazia desde 1961 que a sociedade brasileira não voltava para presidente, e esses 28 anos sem eleição presidencial, separou gerações e gerações de pessoas sem direito a voto. Então houve uma avalanche de jovens que tiraram seu título de eleitor. A Constituição havia mudado a regra. Pela primeira vez, menores de 18 anos com 16 anos completos poderiam fazer o seu voto ser válido. Contanto, lembrando sempre que esse voto para eles é o quê? Facultativo. Abrimos a oportunidade de voto para analfabetos também de forma facultativa, para quem já estava aposentado. E nós tivemos um recorde de candidatos à presidência, tá? Nós tivemos 22 candidatos a presidente. Seria quase impossível, num universo de 22 pessoas, que ninguém fosse para o segundo turno, tá? Nós tivemos, inclusive, a candidatura de um apresentador de TV, dono da emissora, né? Silvio Santos, que nem podia ser candidato porque não tinha seguido todas as regras eleitorais, mesmo assim se lançou candidato, tá? E... Oi? Uma tossida violenta, viu, meu irmão? Deus é mais, tá? Então, quando essa eleição chegou no segundo turno, a gente tem dois projetos no segundo turno. Nós tínhamos um projeto neoliberal com o Fernando Collor, que inclusive resumia o seu projeto de governo com a caça aos marajás, que eram os funcionários públicos de alto valor para o Estado brasileiro, e que prometia recuperar a economia do Brasil, e um projeto de cunho social com Luiz Inácio Lula da Silva, só que o PT, em 89, proclamava uma ideologia que lembrava um caráter socialista, e 89 era a queda do Muro de Berlim. Enquanto o socialismo estava entrando em decadência, a gente tinha um projeto de caráter socialista sendo proclamado. Isso dividiu a sociedade brasileira numa eleição extremamente disputada. O Collor vence. Um dos primeiros atos de governo foi o plano econômico que reteve crédito, limite de saque e as cadernetas de poupança. O Brasil tinha uma inflação gigantesca. Muita gente da classe média colocava o dinheiro na poupança, porque a poupança ela rende de acordo com a condição inflacionária. Como a inflação era muito alta, valia a pena deixar o dinheiro na poupança. Só que as pessoas foram pegas de surpresa. Quando ele decretou o plano Collor e reteve o dinheiro da poupança, ele fez isso já no discurso. Ele anunciou o plano na TV. Tá certo? Então as pessoas foram pegas sem poder tirar o dinheiro ficou retido. Diminuímos, obviamente, a quantidade de dinheiro circulante no país. Então, nos meses seguintes, nós vamos ter menor financiamento, limite de saque e queda da inflação. Só que isso gerou desemprego. Ao mesmo tempo, o Brasil assinou um acordo internacional para privatizar estatais e demitir funcionários públicos, para enxugar a folha salarial, enxugar a dívida brasileira. E essa crise econômica, que bateu de frente com a classe média, para você ter noção, os anos de 1990 até 1993, proporcionalmente à população brasileira, é o recorde que nós temos na história do Brasil, de pessoas que foram embora do Brasil tentar a sorte em outros países. Na época 92, 93, 91, muita gente fugiu, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi invadido de brasileiros, tentando a sorte lá, porque a moeda americana valia muito mais do que a brasileira. E a gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma série de empregos que lá são empregos bem melhor pagos do que são pagos aqui no Brasil. E se já são melhores pagos lá e ainda eram pagos em dólar, a classe média brasileira, que não trabalhava nessas áreas aqui no Brasil, lá era taxista, babysitter, tá certo? Garçons, motoristas, limpadores de limpeza urbana, de vidros, porque isso era pago em melhor condição de remuneração do que aqui, e ainda era pago numa moeda que valia muito mais do que a nossa. Apesar desse contexto da migração, a maioria da população não tinha como migrar.
Então nós ficamos acometidos de mais uma nova crise, e diante dessa crise, quando houve as denúncias de licitações fantasmas, denúncias feitas pelo próprio irmão do Fernando Collor. Quem denunciou ao Collor foi o irmão dele, o Pedro Collor, que denunciou que Fernando Collor e um empresário muito próximo a ele, chamado PC Farias, teriam criado licitações fantasmas para ganhar as obras públicas. As empresas não existiam, eram só de fachadas, a pressão foi muito grande, a imprensa bateu de frente com isso, era uma nova imprensa, tá? Porque teve um grupo de jornalistas que foi perseguido durante o regime militar. Nós estamos diante de denúncias de corrupção. Essas denúncias de corrupção fizeram a sociedade voltar a ir às ruas. Como eu lhe disse, o presidente tem direito de ir à TV falar. Quando ele quer, ele tem direito de espaço público, horário na TV, na rádio. E ele foi à TV e pediu que as pessoas se pintassem para fazer a manifestação por ele, que acabou surtindo o efeito contrário. Foi aberto o processo de impeachment, que foi muito rápido, tão rápido que o Collor até renunciou para não sofrer a punição do impeachment, porque existia a primeira condenação, que era para tirar o mandato dele, e a segunda condenação, que era para ele ficar impossibilitado, tá certo, por 10 anos de poder se candidatar a cargos públicos. Ele renuncia, mesmo assim é punido, tá? Com a punição, veio a pergunta aqui que me foi feita. O Brasil tinha acordado na Constituição de 88 que a gente ia fazer um plebiscito para decidir qual era o modelo político brasileiro. Então, com o impeachment do Collor, foi colocado o plebiscito para votação. O Brasil deveria votar se queria monarquia ou república, e se o modelo que a gente queria seria parlamentarista ou presidencialista. Se o Brasil votasse monarquia, poderia ser monarquia parlamentar ou monarquia constitucional. Se o Brasil votasse por república, podia ser uma república parlamentarista ou uma república presidencialista. Votamos na república e no presidencialismo, tanto que quem assumiu foi a figura do Itamar Franco. Tá certo? Beleza? Professor, que veio na pergunta, por que ainda tem na internet movimentos que defendem a monarquia no Brasil? Sim, existem movimentos que defendem a monarquia no Brasil. E a maioria dos movimentos que defendem a monarquia brasileira são promovidos pela família real. Porque se o Brasil virar monarquia, quem vai assumir é o bisneto da princesa Isabel, que é financiador de um projeto monárquico. No plebiscito, inclusive, ele falava, porque ele ia ser o rei. Tá? Então, quando você procurar imagens sobre o plebiscito 93 e vem um senhor falando sobre a defesa da monarquia, o nome dele se chama Ele Ia Ser o Rei. Se o rei não defendesse a monarquia, ficava difícil, né, jovem? Que alguém defendesse. Tranquilo? Beleza. Dentro do contexto que nós estamos falando, a gente usou muito Legião Urbana, mas existem outras bandas que figuraram nesse espaço e que eram importantes nas suas formas de contextualização. Uma delas, inclusive, é grande probabilidade de cair numa prova eneniana. Por quê? Porque ela aborda várias áreas da filosofia e da sociologia. Menino Engenheiros do Havaí. Não é uma banda que tem o mesmo know-how de popularidade do Legião, porque ele escreve para um público que precisava ter uma teoria anterior para entender às vezes a letra dele. Eles usam referências da filosofia para colocar na letra. Não é uma letra tão rápida e tão fácil quanto a do Legião, ok? Então, engenheiros, toda forma de poder, para a gente questionar para vocês aqui o que é poder, para daqui a pouco a Rocha Jovem. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Pinochet tira um sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada.
Vamos lá. Ó, existem vários conceitos que ele usou aí, que vocês precisam saber. Se vocês estiverem com o caderninho, pode annotation. Na hora que tu fechou, mulher. Faz parte, que é para tu se movimentar. Tá? Primeiro conceito que sempre está na nossa prova, que ele cita várias vezes na música e que a gente precisa ter conhecimento. Um tal de poder, que você sempre escuta falar disso. Ele quer o poder, ele quer o poder, ele tem o poder, ele quer o poder. Você quando jogava jogo de videogame, você juntava o poder para dar o especial. Tá? O que é poder, jovem? Anote aí, ó. Todo instrumento de ordenação, todo instrumento de ordenação, controle ou disciplina. Isso é poder. Todo instrumento de ordenação, controle e disciplina. Segunda coisa que você tem que annotation. Se é poder, ele é coercitivo. Coercitivo. O que é uma coisa coercitiva? É uma coisa que se impõe sobre você. Você não tem escolha. Senão não era poder. Qual o contrário do poder? Liberdade, por exemplo. Se eu exerço o poder sobre esse jovem, ele não pode sair daqui. Se eu não consigo ser coercitivo, portanto eu não consigo me impor, ele tem a liberdade de sair. Ok? Tranquilo? Na teoria, nós somos regidos por quantos 3 poderes? 3. Tem gente que pensa, olhe, cuidado, você até citou, e está certo, mas não está. Executivo, legislativo e judiciário. Aí são as esferas. Olha os poderes, ó. Econômico, político e ideológico. Poder econômico, político e poder econômico. A gente precisa trabalhar? Sim, se a gente não trabalhar, a gente não gera capital, como é que a gente vai sobreviver? Então, o trabalho te deixa livre ou ele te controla? Te controla. É um poder, então. Poder ideológico. A religião, a moral. Olha, quando o poder ideológico ele é muito bem montado, quando ele é muito bem montado, tu vigia, sabe quem? Tu mesmo. Tu vigia a si mesmo e ainda tem a capacidade de se punir. Tu fica com peso na consciência, tu acredita? Vamos supor que tu tem uma forte influência ideológica, por exemplo, sobre essa nova relação de corpo idealizado. Meu amigo, tem gente que não pratica mais esporte, tornou o esporte uma nova doença. O cara ele não vai, por exemplo, para a academia, ou ele não vai correr para praticar esporte, ficar com a vida saudável. Ele vai porque ele se acha culpado quando ele não vai. No dia que ele não vai para a academia, ele fica com peso na consciência. O esporte é para trazer saúde física e mental, mas o cara começa a transformar como se fosse um novo poder sobre ele. Ele tem que ir, ele tem que otimizar o resultado dele em tempo recorde. O pessoal das dietas come uma coisa, fica com peso na consciência. Por que eu comi isso? Porque é bom, meu amigo. Você comer porque é bom. Tá? Oi. É o poder ideológico, tá certo? E existe o poder ideológico, ó, quando eu olho para ti, ó. Anote aí, quando eu olho para você. E olha o tamanho do oi. Quando eu olho para você, o poder que as pessoas têm de olhar para as outras, sabe como é o nome? Panótipo. Pan, P-A-N, ótico, de visão. Pan é união, ótico, a visão. A gente se une para vigiar os outros. Tu acredita que a gente vigia os outros? Concorda comigo que a gente vigia os outros? Não só a vizinha fofoqueira. Sabe por que os bancos são de vidro? Para a gente poder vigiar quem está no banco. Sabe por que com o passar do tempo as escolas começaram a colocar portas com janela de vidro, ou até tirar as portas, para a gente vigiar os alunos? Antigamente, até as prisões eram a porta de ferro fechada. Agora, até as prisões, é mais interessante que seja uma cela, que eu possa ver o que está fazendo lá dentro. Porque quando tu está sob visão de outro, eu estou te vigiando. Eu estou te vigiando. Olha como é que a gente leva um pivete para a área do parquinho.
Você não consegue vigiar as crianças brincando, não? Por quê? Porque se a gente estiver olhando, a gente controla. Porque na hora que o menino ia fazer aquela arrumação, ei, Felipe, não pode empurrar o coleguinha, não pode esfaquear o cachorro, não pode dar choque na vovó, é feio. Você tenta exercer o poder para controlar o menino. E existe o poder político. Os 3 poderes tiram da gente a capacidade de quê? De liberdade. Tranquilo? Por isso que ele questiona que toda forma de poder acaba sendo uma forma de morrer por nada, de lutar por nada, porque o poder, se ele tira a sua liberdade, se você lutar por qualquer poder, você está lutando contra a sua liberdade. Tranquilo? Para eu encerrar minha participação hoje, eu separei 2 últimas. Uma é mais do que autoexplicativa. Fala sobre o processo de favelização que aconteceu no Brasil, sobre essas figuras que trabalham na rua, tá? E a última faz um questionamento sobre a nossa própria sociedade, tá? Agradecer os meninos Ícaro, tio Bruno Cruz, ao espaço que foi dado para a gente fazer isso aqui hoje, tá? A Rocha Jovem, Plebe Rude, Até Quando Esperar e Legião com Tempos Perdidos para a gente encerrar. Tranquilo? Até quando
última. Quem souber, canta junto. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, Valeu, galera. Até a próxima. Prazer.